Olá, pessoal. Boa noite a todos. Enquanto o pessoal vai entrando aqui na nossa live, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês ontem que estiveram conosco, onde nós tivemos a presença da fisioterapeuta Patrícia Godoy e da psicóloga Flávia Martoni. Foi realmente uma live muito especial, junto com a minha amiga Érica Pignataro. Nós abordamos assuntos, problemáticas reais da maternidade. Então, se você perdeu a live de ontem, eu indico que você, assim que terminar esta live, volte lá nas minhas páginas, nas redes sociais, baixe e assiste. E ainda marque amigos, amigas que estão aí vivendo essa maternidade ou que estão pensando em engravidar agora, né? Então, se você perdeu, se hoje é a primeira live que você está assistindo minha, você perdeu outras, então se você voltar lá na minha página e também nos meus perfis no Facebook, no meu canal no YouTube, a gente criou um canal no YouTube só para deixar todo esse material rico disponível para todos vocês. Então, desde o dia 4 de agosto que nós estamos fazendo essa live, que se encerra hoje, no dia 14, todo esse material vai ficar ali guardadinho, tá? Para vocês terem acesso. Então, vai lá, se inscreve no canal e assiste e indica esses vídeos para as pessoas que vocês sabem que têm interesse sobre o tema. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, né, por me dar mais um ano de vida. E também agradecer a todos que me mandaram mensagens pelo WhatsApp, que me mandaram mensagens pelo Facebook, que me ligaram, né? Ainda às vezes não consegui responder a sua mensagem, mas até o final dessa noite eu vou conseguir responder e agradecer, mas assim, bombando de mensagens. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. E hoje eu tô aqui comemorando meu aniversário, fazendo a coisa que eu mais gosto nessa vida, que é estar trabalhando, que é estar sendo útil, que é estar servindo a população. Isso que eu mais peço a Deus, que Deus me dê saúde para me cuidar dos meus filhos e para mim ser útil. É isso que eu peço muito a Deus e que eu agradeço a Deus pela saúde, por tudo que Ele proporcionou na minha vida, por eu estar vereadora, por eu ser advogada, principalmente por eu ser mãe, né, ser esposa. Então, eu rendo mesmo graças a Deus por tudo isso. Gente, obrigada, gente. Bom, eu quero apresentar então para vocês que estão entrando agora, né? Isabela, boa noite. Obrigada, Isa. Beijo no Heitor. Boa noite. Então, gente, vocês que estão entrando agora, eu queria explicar para vocês que nós organizamos uma maratona de lives para comemorar, para incentivar o Agosto Dourado. O que é o Agosto Dourado? É o mês que incentiva a amamentação no mundo inteiro. E aqui em Araras, eu sou autora da Lei 5.022, que instituiu o Agosto Dourado no município de Araras. E dourado, por que dourado, gente? Porque o leite materno é padrão ouro, é o melhor alimento desse mundo. Então fica ligadinho aí que hoje vocês vão ter uma palestra assim, ó, vão entender muito daquilo que a gente falou essa noite toda. E agora, para quem ainda não me conhece, meu nome é Deise Olímpio, sou advogada, sou a mãe do Luiz Gustavo, que tem 9 anos, e também da Isabela, de 1 ano e 2 meses, que eu estou amamentando firme e forte. Sou vereadora aqui na cidade, também sou advogada, e hoje eu quero falar para vocês que é o encerramento das nossas lives, e que o tema do Agosto Dourado desse ano é apoiar a amamentação para um planeta mais saudável, que se concentra no impacto da alimentação nas mudanças climáticas e na necessidade urgente de apoiar a mulher que amamenta, proporcionando melhores condições de saúde para todos os seres vivos. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais aí desse tema. Você que está aqui conosco, compartilha a nossa live, marque a sua amiga gestante, marca a sua amiga tentante, que você sabe que ela está querendo engravidar, marque seu amigo que quer ser pai, marque seu tio, seu avô, marca todo mundo que sabe que você gosta desse tema, ok? E para a gente iniciar, eu vou chamar ela, a minha musa inspiradora aqui no tema da amamentação, gente, Érica Pignataro Massaro. Boa noite. Deise,
muitas felicidades, encerrando, né, com chave de ouro o seu aniversário. Muitas felicidades, muitos anos de vida, muito amor, muita amamentação ainda para você. É com muito prazer que nós passamos esses 10 dias. Falei que eu já vou ficar com saudades. É uma delícia. Eu falo que eu vim assim para um bate-papo, para uma coisa gostosa. Foi um agosto dourado super diferente, que dá vontade de continuar, né? De continuar falando. E hoje, né, nós vamos encerrar aí com o Dr. José Martins, um médico que eu respeito muito, que eu tenho muita admiração. Eu ia buscá-lo, né, ele, a esposa, depois eu ia levá-lo, a gente ia conversando. Eu falo que eu adorava, porque no caminho a gente ia trocando informações, e ele sabe muito de amamentação, ele é apaixonado pela amamentação, então que a gente possa receber com muita honra, muita gratidão por ele ter aceito o convite, ele que está fazendo tantas lives, né, por aí. Eu sei que a agenda dele é super apertada, então, doutor José, seja muito bem-vindo, e é muita gratidão, né, que a gente nos recebe. Deise, muito obrigada pela oportunidade. Gente, é uma fofa, né? Érica é uma fofa, é uma querida. Olha, Érica, eu agradeço a Deus por você ter cruzado o meu caminho, viu? Assim, eu também. A gente tá nessa, assim, desde que eu comecei, que eu resolvi brigar pelo tema, eu nunca pensei em outra pessoa, assim, para me ajudar. E que eu sei que a Érica, além de conhecedora do tema, ela tem um coração enorme, ela tem uma agenda atribulada, ela trabalha pra caramba, mas ela encontra tempo para ajudar, para ser disponível, para estar trazendo todo esse conhecimento. Então, Érica, eu também vou sentir muitas saudades. Não vai ser fácil não te ver amanhã, não falar com os convidados, viu? A gente Mas tem muita coisa para a gente fazer ainda, né? Tem muita coisa que dá para a gente fazer. A gente pode bolar outras coisas. Exatamente. É gente, a Érica, ela é dentista, ela é psicopedagoga, é especialista em saúde pública e desenvolvimento infantil. E ela é fundadora dos programas Criança Saúde e Amar e Amamentar. Então, gente, olha, se você ainda não conhece o material da Érica, entra nas redes sociais dela, ela tem canal no YouTube, ela tem Facebook. Gente, ela é conhecida no Brasil inteiro. Ela entende realmente do assunto e vocês vão se apaixonar assim como eu. E agora, gente, se vocês forem de outra cidade, deixa aí os seus comentários nos comentários que cidade você é para a gente mandar um carinho. Gente, olha aqui minha sobrinha Daniela Olímpia. Ai, obrigada, me desejando feliz aniversário. A titia te ama. Lide, parabéns, Deise, muita saúde na sua vida. Ai, gente, é o que eu mais peço, saúde. É tanto carinho, né, Érica? A gente fica tão feliz. E, gente, hoje o tema, olha só, impactos do aleitamento materno para um planeta saudável. Então, eu gostaria de convidar para entrar aqui na nossa sala de bate-papo o nosso querido doutor José Martins Filho. Bem-vindo, doutor! Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa noite, né? Boa noite. É um prazer conversar com vocês. Eu conheço a Érica há tanto tempo, né? Já estive em Arara muitas vezes aí, né? E sempre ao vivo. Hoje é a primeira vez que eu vou assim online, né? Vamos ver se o resultado é o mesmo, né, Érica? Estou às ordens de vocês aí, quando quiserem. E vai ter um alcance muito maior. O senhor encerrou um agosto dourado em 2018, né? Nossa, e bombou a Câmara, lembra, Érica? Lotou a Câmara Municipal. E assim, a gente viu um monte de pediatra aqui da cidade, então a gente sabe como o seu trabalho é reconhecido. E eu vou, para vocês que não conhecem o doutor ainda, ele é pediatra, graduado em medicina na USP, tem doutorado em medicina pela Unicamp, onde também é professor titular e emérito da Unicamp, vice-reitor e depois reitor da mesma universidade. Luta pela causa do aleitamento materno há mais de 40 anos. Entre o seu currículo extenso, também é autor de 8 livros sobre pediatria social, comunitária, aleitamento materno e relações familiares. Doutor, que currículo, hein? É tempo de vida, né? A gente vai passando o tempo, vai fazendo alguma coisa. Por isso que tem aí meus livros. Só que não são 8, viu? São 11 já. 11 livros. 11? Tem um que saiu agora recentemente, chamado Criando Reflexões Irreverentes sobre a Maternidade e a Paternidade. É em coautoria com a Cibele Passos
que é uma colega psicóloga do Chile. Nós lançamos em espanhol lá no Chile, em primeiro lugar. Agora está traduzindo aqui para o português, para ser lançado aqui no Brasil esse mês agora. Mas são livros para pais, mães, famílias e para colegas também, né? A gente fala bastante sobre o que significa essa coisa de amamentar e essa coisa de cuidar, né? Tá bom? Então, podemos começar a falar? Podemos, tudo bem? Podemos, tudo bem. José, né? Fala, Érica. Você queria falar alguma coisa? A noite é sua, eu quero te ouvir. Tá bom. Bom, eu trabalho em pediatria e nutrição infantil, aleitamento e essa coisa de relações familiares e desenvolvimento infantil há muito tempo, né? Eu comecei a trabalhar com aleitamento no Brasil há quase 52 anos. Não sei que não parece, mas faz 52 anos. Quando eu voltei lá da França e lá eu aprendi muito a importância do aleitamento materno, particularmente o resultado sobre a mortalidade infantil nos países onde a pobreza era grande, principalmente na África, onde a gente viu as crianças morrendo por falta de aleitamento, e quando se incluiu o aleitamento e as pessoas não usavam mais água contaminada, etc., começava a melhorar muito a vida deles e diminuir a mortalidade infantil. Naquela época não se conhecia muito bem as questões da imunidade, não se sabia muito bem outras vantagens do aleitamento materno, que hoje são muito claras, né? E seguramente todas as lives que me antecederam aqui falaram sobre isso. A questão da melhoria das condições de desenvolvimento infantil, a melhoria da alergia, a diminuição dos quadros alérgicos, a melhoria da incidência de diabetes, a diminuição da obesidade infantil, a proteção séria contra as infecções, diarreias, otites, pneumonias, e também a proteção para a mãe. Tal. Alguns dados recentes têm trazido novas informações muito interessantes. Tem um trabalho recente feito pelo CNPq junto com a Fiocruz, com meus amigos lá da Fiocruz, que teve dados interessantíssimos, né, mostrando que nós estamos hoje com uma incidência aproximada em crianças de menos de 6 meses, de quase 50% de amamentação. Parece pouco, mas quando nós começamos a trabalhar há 48, 50 anos atrás, a incidência de aleitamento materno... Tem um som aí saindo, não sei o que é, não sou eu não, viu? Tem um som, é vocês? O som é de vocês? Ou é uma interferência? Acho que é interferência. Bom, então na verdade... acho que é alguma coisa aí de som. Bom, na verdade, a gente, quando começou a trabalhar com aleitamento materno, a gente sonhava que um dia nós íamos chegar a 100% dos bebês amamentados até 6 meses, exclusivamente. É uma utopia, em nenhum lugar do mundo se conseguiu isso, por uma série de variáveis que a gente pode até analisar. O fato do Brasil estar chegando perto de 50% de aleitamento materno exclusivo até 4 meses e 40% até 6 meses é um ganho muito importante, que até traduziu uma diminuição da mortalidade infantil em cerca de 13% até 5 anos de idade nesse trabalho da Fiocruz. E, ao lado disso, também, nós tivemos uma melhoria muito grande na saúde materna, né, sobre o câncer de mama, né, já trabalhos bem demonstrados de 6% a menos de câncer de mama nas mulheres que amamentam. E a gente vai estudar isso continuamente e vamos dividir. Por que será que a gente não chega a 100%? Porque as variáveis são muito complicadas no mundo de hoje e a gente está trabalhando intensamente e saber por que é que a gente precisa realmente chegar num nível como em algumas comunidades raras, e que chegam a 60%, 70% de aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses. Essa é uma meta que nós temos que perseguir, né? Que temos que chegar. Agora, uma coisa que é muito interessante na comemoração deste ano fica muito claro, e por isso que me convidaram para falar hoje aqui, qual é a relação da amamentação, não só com a saúde da criança, com a melhoria do desenvolvimento infantil. Por exemplo, um trabalho recente publicado na revista inglesa The Lancet mostra uma coisa curiosíssima, que eu falava isso antigamente e as pessoas duvidavam porque a gente não tinha como provar, que é a melhoria do QI das crianças amamentadas, né? O Lancet lançou um trabalho mostrando que o QI de crianças amamentadas exclusivamente ao peito, pelo menos um período de 6 meses, comparado com crianças que não foram bem amamentadas ou que não usaram os peitos,
ele é superior em 3,8 do QI nessas crianças que foram amamentadas. Ou seja, amamentar, além de proteger a saúde no sentido da infecção e da alergia e do câncer, etc., ajuda no desenvolvimento cerebral. Isso é fácil de entender. É porque esse período de vida, chamado os primeiros 1000 dias, que é a gestação e mais os primeiros 2 anos, e quando a gente luta pela amamentação, é uma fase de grande desenvolvimento cerebral. Os neurônios cerebrais se desenvolvem intensamente nesse período. Para vocês terem uma ideia, é uma coisa muito curiosa. Um bebê nasce com cerca de 100 bilhões de neurônios dentro da cabeça, mas na idade adulta só vão sobrar 20. 80% dos neurônios cerebrais acabam desaparecendo. E quais são aqueles que ficam e são conservados? São aqueles que são estimulados, são aqueles que recebem estímulos da mãe, do leite materno, do estímulo, do carinho, da atenção, do apoio, porque a natureza sabe, ela monta tanta divisão celular de neurônio, mas depois ela vai selecionando aqueles que são mais importantes para a sobrevida. E outra coisa fundamental no leite humano, cada vez mais a gente vê essas coisas hoje, as novidades aparecem uma atrás da outra, eu sempre falo das novidades e praticamente falei muito no começo dessa luta toda sobre a proteção infecciosa, a diminuição da mortalidade infantil, a diminuição da diabetes, mérito tipo 2, né? A diminuição da obesidade, porque é um leite específico para o ser humano. Hoje aparecem coisas mais sérias ainda. Os estudos novos numa área do conhecimento chamado epigenética, não sei se vocês ouviram já falar nisso, quer dizer, qual é a influência do meio, da nutrição, sobre o desenvolvimento dos genes, daqueles que a gente recebe hereditariamente dos nossos pais, das nossas mães. Alguns trabalhos recentes falam de uma coisa muito interessante, que o leite humano ajuda na metilação dos genes. Genes esses responsáveis pela produção de glicocorticoides. O que é isso? São os hormônios responsáveis pelo estresse. Crianças que são amamentadas, elas têm muito mais resistência ao estresse. Elas têm muito mais chance de não se assustar, estar em estresse com eventos negativos. A gente pensa que era só por causa do carinho da mãe, que é importantíssimo e ajuda também, por causa da presença, do afeto e da atenção, mas hoje nós temos provas genéticas de que o leite humano consegue interferir na modificação genética. E o que é o estresse tóxico? O que é esse estresse? É um estresse que é produzido quando uma criança sofre, quando ela se assusta, quando ela se aborrece, quando ela não é atendida e chora e ninguém pega no colo ou não põe ela para mamar. E essa reação da criança de estresse acaba estimulando a suprarrenal, que é uma glândula que está aqui embaixo, em cima do rim, a produzir um hormônio chamado adrenalina, e também ao nível cerebral vai produzir um hormônio chamado cortisol. Esses dois hormônios, eles alteram, inclusive, o cérebro, eles alteram a produção cerebral, eles diminuem as conexões entre as células nervosas e os neurônios. Então, crianças que sofrem por falta de carinho, de atenção, falta de amamentação, falta de cuidado, que são desprezadas, que não recebem atenção, que a mãe não está presente, que o pai também não está, que as pessoas não pegam no colo quando ela chora, que antigamente alguém dizia, não, deixa chorar, que senão ela vai ficar birrenta, ela vai querer colo toda hora. A gente fala exatamente o contrário hoje. Você tem que pegar no colo, levar essa criança, acariciar, dar atenção, porque é isso que faz com que ela reforce. Quando isso não acontece, ela pode entrar em estresse tóxico. O estresse tóxico é um sofrimento cerebral produzido por esses dois hormônios. E vejam, e agora a gente descobre também que, além dessas coisas todas que a gente fala, o próprio fato de amamentar diminui ainda mais a chance desses neurônios serem lesados e não acontecerem as conexões neuronais que a gente espera, né? Agora, por que se fala tanto, além disso tudo que interessa muito profundamente às mulheres, sobre o meio ambiente? Eu até ouvi um comentário num vídeo que vocês me passaram, de alguém que disse, olha, parabéns pelas lives e tal, que parece que é uma coisa que interessa mais às mulheres, mas os homens também. E aí eu aproveitei para dizer o seguinte, não é só os homens e as mulheres que interessa ao mundo, interessa ao meio ambiente, interessa à vida. Só para vocês terem uma ideia, os últimos dados econômicos publicados mostram que o fato de as mães não amamentarem para valer no mundo leva a um gasto anual, uma perda anual de 302 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro. O que significa aproximadamente 0,5% do PIB mundial, de todos os países do mundo,
O fato de a gente não conseguir uma amamentação exclusiva para valer pelo menos até 4 meses, se possível até 2 anos, leva a uma perda de 302 bilhões de dólares, né? O que é uma coisa inacreditável, né? E que assusta a gente. E mais, quando uma mãe, inadvertidamente, não porque ela queira, mas não é ajudada, perde o seio e começa a dar uma mamadeira para o seu filho, ela não sabe, não foi avisada, não foi ajudada a perceber que aquele ato, além de ser prejudicial para o seu filho, ele está sendo prejudicial para o mundo, para o meio ambiente. Sabe por quê? Porque quando ela faz uma mamadeira com uma fórmula, que estava em pó, e ela põe água para produzir o leite, para fazer 1 quilo de leite em pó, de uma fórmula, se consome 4.000 litros de água. Imagina você ter uma caixa d'água em casa com 1.000 litros. Pega 4 caixas d'água. A latinha de leite que você pega consome 4 caixas d'água para ser feita. Agora, imagina isso em milhões e milhões de latas pelo mundo inteiro. Outra coisa importante, como o leite humano é supernatural e não leva a nenhum prejuízo ambiental, porque ele está ali na mãe, vai para o bebê, todas as espécies mamíferas produzem o leite diretamente, ao passo que quando a gente usa o leite de outra espécie animal, principalmente dos bovinos, mas tem gente que usa leite até de outras espécies, né? O que acontece? Você tem que ter pasto no mundo inteiro, você tem que ter uma grande quantidade de gado, você tem que acabar com as pastagens, você modifica o regime hidrográfico, você faz latas, você faz papel, você faz transportes, você gera combustível, você contamina o mundo, você aumenta a produção de metano, inclusive os gases que o gado solta, você modifica o meio ambiente, ou seja, as pessoas ainda não se deram conta de que amamentar é uma forma de melhorar o planeta realmente, independente da melhoria fundamental que a gente tem quando a gente dá para a mamãe e para o bebê. Por quê? Porque essas coisas são assustadoras, as pessoas não se dão conta do que isso significa. Para vocês terem uma ideia, 14.500 crianças fizeram parte desse trabalho feito pela Fiocruz, que foi de fevereiro de 2019 até março de 2020, que acabou de terminar, e eles conseguiram mostrar que nós melhoramos muito a incidência de aleitamento materno desde agora que nós começamos a trabalhar. O ideal seria que em cada lugar onde tem gente trabalhando pelo aleitamento materno, como a Deise, aí, vereadora, como a Érica, pedagoga, que é tão lutadora, era a gente poder saber exatamente em cada local, isso aí é uma ideia que eu estou dando para vocês, qual é a incidência de aleitamento materno exclusivo em Araras? Por que está acontecendo? Usando esses dados da Organização Mundial da Saúde e da Organização Mundial do Comércio e dos dados de economia, desses 300 bilhões de dólares no mundo inteiro, dá para saber, quando vocês conseguirem aumentar o tempo de amamentação nessa cidade, quanto é que vocês estão economizando de dinheiro. E quanto é que vocês vão poder investir em outras coisas que não as doenças causadas pela não amamentação. Essa é uma ideia, vereadora, doutora Deise, que é fundamental que as pessoas entendam e pensem, né? Vocês podem estar estranhando assim, esse médico, professor de medicina, está falando de economia. É que alguém já definiu a economia como a ciência dos recursos escassos, né? Ou seja, economia é você tentar fazer com que mais coisas que a gente precise sejam distribuídas para as pessoas, e que as pessoas tenham uma vida melhor, e que as pessoas possam ter mais saúde, ter mais vacinas, ter mais médicos à disposição, ter mais nutrição. Só o fato de você aumentar a incidência de aleitamento materno, você está melhorando o meio ambiente, está melhorando o regime de chuva, você está diminuindo o clima seco, você está diminuindo a contaminação atmosférica, você está diminuindo as doenças causadas pelo clima, você está melhorando o ritmo de chuva, e, ao mesmo tempo, você está fazendo economia séria, e economia importante, que leva realmente a melhorar a vida das pessoas. Na verdade, né, quando a gente fala do estresse tóxico, nós estamos pensando num sofrimento sério para as crianças. Essas crianças com estresse tóxico, que têm lesões neuronais ou diminuição dos vínculos neuronais, elas podem ter repercussões para o resto da vida, elas podem ter problemas escolares, elas podem ter dificuldade de desenvolvimento, elas podem ter dificuldade de relacionamento, elas podem ter distúrbios escolares. Às vezes você acaba culpando a escola, porque a criança não está indo bem na escola, e quando você esquece, ela pode ter sofrido realmente estresse tóxico, porque ela não está tendo tempo, né?
tem a ver também a luta pelo aleitamento materno. Essas duas senhoras que estão aqui me ouvindo vão gostar do que eu vou dizer agora, mas tem a ver com a licença maternidade, tem a ver com o direito da mulher manter seu trabalho, manter seu emprego, mas poder amamentar seu filho sem estresse, entendeu? Então, a gente vê que mães que querem amamentar, estão lutando para manter seu filho, chega aos 4 meses de idade, vão lá no meu consultório chorando, ai, mas eu vou voltar ao trabalho, como é que eu vou fazer? E há países onde a licença maternidade chega a 1 ano e meio. Claro, isso depende também de riqueza, eu concordo, não é tão fácil assim. Mas, quando você vê esses prejuízos do desmame, quando você pensa na economia causada pelo desmame, você percebe que se o governo financiar uma licença maternidade mais adequada, vai ganhar, porque as crianças vão ficar menos doentes. E aí não vai se gastar tanto dinheiro em saúde pública, em saúde nos postos, em remédios produzidos. Sai mais barato ajudar a mãe, quando tem um bebê, ficar mais tempo podendo cuidar do seu filho e voltar ao trabalho com a garantia de ela não perder o trabalho, do que você achar que não vai aumentar a licença maternidade porque você tem um custo. O custo é menor, porque você vai economizar em outras áreas. Só que é a visão macro da economia mundial dentro de um contexto da medicina, mostrando que, biologicamente, ajudar uma mãe a manter a amamentação melhora a saúde da sua criança, a saúde dessa mãe, ela vai ter menos, né, problemas ginecológicos, menos problemas de câncer, o bebê vai ter menos infecções, menos diarreia, vai ter a chance de melhorar o seu QI, nós vamos estar fazendo cidadãos melhores para o mundo futuro e, ao mesmo tempo, estamos ajudando a melhorar o mundo. Na verdade, a gente, cada vez que pensa dessa maneira, a gente acha que é preciso realmente uma luta importante na linha de entender por que até agora a gente não conseguiu melhorar mais do que nós já fizemos. Eu sempre me pergunto sobre isso. Olha, eu ando pelo Brasil inteiro falando de aleitamento materno, né? Muito mais no passado, mas ainda hoje. Esse mês de agosto agora, eu tô até brincando. Meu filho outro dia me falou, pai, eu abri a geladeira, você estava numa live dentro da geladeira falando de tanta live que eu já participei. Então, na verdade, porque graças a Deus que convido, e vocês estão trabalhando e eu estou aqui para ajudar. Mas será que só falar de aleitamento materno ajuda a incidência da alimentação? O que está acontecendo no dia a dia do cuidado com essa mãe? Como é que nós estamos preparando os profissionais de saúde que lidam com a mãe que, sobretudo no primeiro trimestre, tem que enfrentar as dificuldades que aparecem, porque amamentar é uma coisa maravilhosa. Parece que é fácil, mas não é tão fácil assim, não. A mãe enfrenta dificuldades. No começo, ela tem problema de como é que ela tem que dar o seio, a machucar, a questão da pega, a questão dos horários, o tempo, o cansaço, o sono da mãe, as dificuldades, né? Como é que o marido, o pai tem que apoiar, o que ele tem que entender de aleitamento materno para ajudar, como é que a gente pode vencer as dificuldades e, principalmente, a grande resistência que eu fui um dos que mais falei sobre isso no Brasil, que a gente tem que praticar, que é evitar, na primeira dificuldade que a mãe tem, o que acha que o bebê não está ganhando peso, que é outra coisa que eu vou dizer, mítica aqui, que é um exagero, dá uma mamadeira, não dá uma mamadeirinha para ajudar que o teu leite desce, é ao contrário, quando você dá uma mamadeira, você desmama, porque a pegada do bico de borracha é totalmente diferente da pega do peito. É o chamado erro de bico. E o bebê começa a mamar com mais rapidez na mamadeira, quando ele vai no peito, ele não consegue estimular. E se ele não mama bem, a mãe começa a diminuir a produção, porque a sucção no seio produz, se vocês devem ter visto em outras lives, a prolactina, que é aquele hormônio que produz o leite. E a sucção faz a ocitocina, que é o leite que desce, que faz o leite descer. E a introdução da mamadeira, além de ser aquela história de que 1 quilo de leite gastou 4.000 litros de água, ela vai também fazer com que o desmame ocorra, né? E aí a criança perde um pouco da oportunidade. Agora, mais do que falar do leite, mais do que falar só do leite e da amamentação, o que eu aprendi nesse tempo todo da minha vida profissional, e foi por isso que eu comecei a trabalhar tanto com relações familiares, que o leite é um líquido que sozinho não faz milagres. Ele precisa ser a forma de contato da mãe com a criança, do pai com a criança, da família com a criança e da presença dos pais na educação do desenvolvimento infantil, né? Eu tenho um livro chamado Cuidado, Afeto e Limites, uma combinação possível. Quer dizer, você tem que cuidar, você tem que dar o leite, você tem que dar afeto, você precisa educar para formar um cidadão justo, preocupado, e mais,
você tem que lembrar que a sua presença, pai, mãe, é fundamental na educação do seu filho. Claro que você tem que trabalhar, sim, mas você também tem que ter um tempo específico para, sempre que possível, participar das alimentações, sempre que possível, achar um jeito de passear com o seu filho, levar ele para passear num lugar, num verde, a necessidade do verde, a importância das crianças passearem em praças, evitar ao máximo as aglomerações, sobretudo nesse período agora, evitar o shopping, evitar essas coisas todas, fazem parte de uma luta muito grande que a gente está enfrentando e que precisa ser enfrentada. Eu até separei alguns dados, né, sobre a produção de leite para dar para vocês e que eu queria repetir para vocês. Alguns trabalhos dos quais alguns eu participei, inclusive, a gente mostra que não basta saber que amamentar é importante. Não basta a mãe... Eu, por exemplo, às vezes faço consultas pré-natais com casais que querem conversar com o pediatra para ver como vai ser o futuro do bebê que eles estão esperando. E lá eu converso muito com eles. Aí eu vejo como as pessoas não têm ideia de como é que é a vida depois que nasce um bebê. Quando chega um bebê na família, como é que as coisas mudam. Como é que tudo aquilo que você tinha planejado não é bem assim, né? Não é, Deise? Então, você sempre acaba percebendo que as coisas precisam ser avisadas e ajudadas e apoiadas, né? Porque se você não faz isso, você acaba não tendo chance de poder ainda mais ajudar essa coisa. O que é que aconteceu esse desmame no mundo? O que houve? Quando é que começou essa história? Por que hoje nós estamos lutando para tentar fazer voltar a amamentação? Uma coisa que era natural no passado. Até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, não se falava quase em aleitamento materno. A maior parte das pessoas amamentava naturalmente, né? As nossas avós amamentavam. Eram raras as avós que não conseguiam amamentar. A década de 50, né, no pós-guerra imediato, e durante a guerra teve todo um problema sério de pessoas, principalmente lá nos Estados Unidos, né, começou o grande marketing a favor da mamadeira, o grande marketing a favor da indústria do leite em pó. Eles eram industriais que a gente tem que respeitar, eles tinham uma produção de um alimento, que era um leite importante, e eles queriam vender. E naquela época, não se conhecia muito bem os aspectos imunológicos do leite humano. E tinha até médicos que defendiam abertamente, faziam propaganda aberta. Não, esse leite é maravilhoso, é industrializado, é um produto novo. Isso foi vendido, e isso continuou durante muito tempo, né? E hoje em dia a gente sabe que isso foi levando a uma situação de que alguns países até hoje mantêm uma atitude meia, não contra, mas meia neutra, né, com o aleitamento. Há países, eu não vou dizer aqui quais para não criar problemas aí com as pessoas, que acham que amamentar em público é feio, né? Que se a mãe tira o peito para fora, um escândalo. Isso tem uma raiz nessa história, da época em que a propaganda falava muito a favor do leite artificial e que o peito, não sei o quê. Havia um simbolismo no seio, como fosse só uma coisa sexual, sexy, que não tinha a função nutricional fundamental de manter a vida, de ajudar os mamíferos a se desenvolverem. Vocês têm que lembrar que nós somos os seres mamíferos, os humanos, os únicos que damos o leite de outra espécie animal para as nossas crianças. O cachorrinho toma leite da cadelinha, o porquinho, só os humanos é que dão leite de outra espécie animal. É uma brincadeira até que eu faço às vezes em algumas conferências minhas. Eu mostro uma senhora vaca brava porque alguém está tentando dar o leite de uma mulher numa mamadeira para o bezerrinho dela. Não, eu tenho que dar o meu leite, porque o leite da vaca é próprio para o bezerro. Sim. Esse leite é um alimento para fazer aquele filhote que nasceu lá com 40, 35 quilos, chega a 500 quilos em um ano, com um alimento super calórico, super proteico, com todas as necessidades do crescimento de um animal que precisa ganhar peso muito grande. E o leite humano tem menos da metade da proteína praticamente que existe no leite de vaca. Por isso que as fórmulas se modificam, tentando atingir o quê? Atingir a proximidade, a composição do leite humano. É isso e não consegue, e não vão conseguir. Porque
Além do mais, porque cada vez mais a gente descobre coisas mais maravilhosas sobre o leite humano, né? A gente sabia que essa proteína animal é fundamental e que a alergia ao leite de vaca pode atingir, em alguns lugares, 50% das pessoas. É uma coisa incrível. A chamada APLV, alergia à proteína do leite de vaca, né? Mães, às vezes... Intolerância, né, doutor? Intolerância também. Tem gente que é intolerante. Uma coisa é a alergia para o leite de vaca, outra coisa é a intolerância à lactose, né? São duas coisas diferentes. Uma é uma intolerância ao açúcar e outra é a alergia à proteína de vaca. Pode ter os dois, mas a lactose tem também no leite humano, né? Mas a proteína de leite de vaca, com alteração na proteína de leite de vaca, ela é muito frequente, até mais de 50%. Às vezes as pessoas até confundem. A criança está tomando uma madeira e começa com diarreia, é uma alergia à proteína de vaca, e alguém pensa que é a lactose, aí dá uma fórmula sem lactose, não adianta absolutamente nada. Aí teria que dar um leite com a proteína toda modificada, tal, que é caríssimo e que é importante. E tem mais outra coisa, é tão importante essa proteína do leite de vaca, ela é tão incrível que mulheres amamentando, aliás, essa semana eu tive um casal que parece que o problema foi esse, se elas tomam leite de vaca, às vezes o bebê faz um sangramento intestinal por uma alergia, eu não gosto do nome intolerância, que é mais para lactose, a alergia à proteína de leite de vaca por causa do leite de vaca que a mãe toma. E eu tive caso, eu me lembro de uma cliente minha que um dia me ligou assustadíssima, amamentando, e disse assim para mim, ai, doutor, o meu bebê fez um cocô que parece massa de tomate, de tanto sangramento. Era um cocô vermelho, era sangramento por alergia à proteína de vaca de uma mãe que tomava muito leite e gostava muito de coalhada, tomava muito leite, muito leite. E a grande quantidade de leite da mãe pode aumentar ainda mais a chance dessa alergia ser passada pelo leite da mãe. Quando você tem isso, só tem um jeito, você tem que tirar da dieta da mãe qualquer coisa que tenha leite de vaca, e não é fácil. Porque não é só tomar o leite, é tirar bolo, doce, chocolate, tudo que leva na composição leite, porque os laticínios, eles entraram na indústria alimentícia muito grande, é útil, é importante, mas para quem tem alergia para o leite de vaca, é um negócio muito sério. A intolerância ao leite a intolerância a leite de vaca, ao açúcar do leite é diferente. Ela é provocada pela lactose, que é um açúcar do leite que pode ter em todos os leites, inclusive no leite humano, no leite de vaca e tal, e aí é uma coisa diferente. Na verdade, o que eu estou dizendo para vocês é que nós estamos diante de uma situação muito complexa. Qual é a situação? É que o desenvolvimento da humanidade levou a um momento em que as pessoas foram progredindo, a tecnologia foi avançando, a propaganda foi aumentando, aí você olha um mundo em que as pessoas sabem que cigarro dá câncer de pulmão, dá câncer de rim, dá câncer de bexiga, dá insuficiência respiratória, mas eles continuam fumando. As pessoas sabem e não conseguem parar de fumar. Vejo gente hoje em plena pandemia andando na rua em aglomeração, sem a máscara e fumando em público, ou seja, puxando o vírus bem para dentro do pulmão, não é só para chegar aqui perto. Puxa, é um vício danado. Agora, o mesmo problema é você conseguir mudar o comportamento das pessoas para perceberem que é preciso entender o processo do leite humano e os funcionários e os profissionais da área da saúde ajudarem essas pessoas, mostrando o caminho, dando espaço, dando tempo, recebendo, conversando, visitando as mães que estão amamentando com dificuldade, orientando, porque não basta dizer para uma mãe, olha, amamentar é importante, viu, você tem que amamentar, porque às vezes ela não consegue, ela precisa de ajuda, ela precisa ser treinada, o médico precisa ver ela amamentando, ver como é que ela está dando. Eu criei no passado uma técnica que eu chamava de translactação, que até foi publicada na Inglaterra, que era aquele canudinho que você põe junto do seio, que usa o leite da mãe e tal. Hoje chamam de relactação e está se usando muito, que era uma forma de ajudar o bebê a pegar o peito, não pegar o bico de borracha, que muda totalmente a sucção, e conseguir receber leite humano através de uma sondinha que estava aqui, eu usava até uma canequinha, um vidrinho aqui. Isso era uma forma de você mostrar para a mãe que o pior de tudo, quando você tenta dar outro alimento, é a mudança da sucção do bebê. Outra coisa é como ajudar a mãe que está tendo um problema no seio, está machucando, não está pegando bem, está com uma fissura, uma mastite, é uma coisa que dói muito, é muito difícil. Vejam essas mães heroínas hoje que, apesar da doença da pandemia aí que nós estamos enfrentando, estão amamentando. Às vezes, mães doentes
que não pode beijar os filhos, que não pode abraçar, etc., mas estão dando leite, porque esse leite está protegendo essa criança com os anticorpos que ela produz, né? Isso é uma coisa que me deixa muito contente, né? Agora, outra coisa que é fundamental no Brasil é a gente trabalhar com a questão dos locais que as mulheres voltam a trabalhar e que não tem creches. Se a gente não tem uma maternidade adequada, uma licença maternidade adequada, perdão, se as mulheres têm que voltar ao trabalho com 4 e raramente em alguns lugares 6 meses, contra alguns países em que a licença maternidade é de 1 ano e meio, tem até um país, outro dia um pediatra amigo meu atendeu uma pessoa, me telefonou durante o ato em que ele estava atendendo essa pessoa, que era uma pessoa, segundo ele, da Ucrânia, em que lá a licença maternidade é de 3 anos. Porque o governo percebe que amamentar até 2 anos melhora tanto a saúde das crianças, diminui tanto a mortalidade infantil, que é melhor dar uma licença maternidade para essas mães. Alguns países têm 1 ano e meio, alguns países têm 1 ano para a mãe, e se ela precisa voltar ao trabalho e ela já desmamou, o pai assume a licença maternidade e fica com o bebê. Na verdade, o casal precisa entender que a amamentação é da mãe e do pai. Ele precisa participar ajudando a mãe a vencer as suas dificuldades. Ele precisa entender que esse processo é um processo sociofamiliar. E que não adianta nada ele pensar que, não, isso é coisa de mulher, tal, e chega em casa e não quer nem saber o que está acontecendo, e ela está amamentando, e ele está achando ruim porque não está tendo tempo. Ele precisa participar, ele precisa ouvir essas aulas, ele precisa entender. Eu me lembro que nas aulas que eu dei aí pelo Brasil afora, em alguns lugares, eu chegava e tinha 300 pessoas assistindo, 99% mulheres. Aí tinha um homem lá no meio, outro lá. Aí eu pegava, até para fazer alguma coisa, no meio da conversa eu parava e falava assim, por favor, os homens podem se levantar. E eram 3 gatinhos pingados, assim. Aí eu falava, parabéns a vocês. Aí vamos aplaudir esses homens aí. Todo mundo batia a palma para eles durante uns 5 minutos, assim. E às vezes é o contrário. Eu chegava num lugar que não tinha ninguém, nenhum homem, de repente aparecia um. Quando ele aparecia, eu parava a aula, e falava, como é que você chama? João. Eu falava, palmas para o João. Todo mundo batia palma, porque as pessoas percebiam como era importante ele vir participar disso. Como é importante ele saber o que é a amamentação. Como é importante ele saber que os primeiros meses de vida, esses primeiros 1000 dias, esses 2 anos são fundamentais para o resto da existência. Esse é o período mais importante da vida de um ser humano. Tudo que acontece na gravidez e nos primeiros 2 anos de vida não se repete o resto da existência. Esse período é o período em que o organismo cresce mais rapidamente, o maior ganho ponderal, o maior grau de estatura, o maior ganho cerebral. Por isso que a gente luta tanto pelo aleitamento materno até pelo menos 2 anos. Exclusivamente ao peito até os 6 meses, mas a gente deve continuar progressivamente até chegar, né, a 2 anos com os outros alimentos. Vai introduzir os alimentos, mas não para de amamentar. Outra coisa importante é que quando você não tem licença maternidade adequada, você precisa pensar seriamente como é que você ajuda a mãe a não deixar de amamentar só porque tem que voltar ao trabalho. Esse é um problema que as pessoas não conseguem explicar direito. Eu falo o seguinte, olha, depende. Se você tem um trabalho que é tranquilo e você tem um lugarzinho sozinha lá para você ficar no teu escritório, no teu cantinho, leva o teu bebê com você. Põe uma caminha lá do lado, leva lá para a câmara, viu, doutora? Põe o bebê lá perto de você, aí ele chora, separa um pouquinho, vai lá amamento, todo mundo tem que entender que é assim. Se você está num escritório, você tem um cantinho para poder pôr ele lá, só você que vai cuidar dele. Bom, mas o meu trabalho é muito distante, eu preciso de ter uma gente que me ajuda. Tá, leva essa pessoa para te ajudar também lá perto de você. Quando você não puder, ela está lá atendendo, aí você vai lá, ela arruma você põe ele no peito. Se você puder, e for uma cidade em que dá para ir almoçar em casa, vá almoçar em casa, amamente antes, quando você chega, almoce junto, depois você amamenta. Vá para o seu trabalho, é perto da sua casa que você mora? Alguém que te ajude pode levar ele lá para você amamentar. Ou seja, é importante imaginar todas as formas de amamentar e como é que você consegue. Eu tive alguns clientes meus, né, gente até assim de fama, na TV, etc. e tal, que conseguiram amamentar com essas sugestões. Ou seja, conseguem adaptar a sua vida profissional com a necessidade de amamentar até 2 anos, se possível. E mais uma coisa que eu digo sempre. A gente fala amamentar até 2 anos, e junto com a alimentação,
Mas eu não sou absolutamente contra mães que ultrapassam esse tempo. Tem gente que condena. Como? Está mamando 3 anos, vai ficar viciado em peito? É mentira, gente. A amamentação de menos é que faz mal, a amamentação de mais. O que ele vai ficar fixado na mãe, vai amar, que bom que ele vai gostar bem da mãe dele. Isso eu acho maravilhoso. Porque é uma coisa maravilhosa para o resto da vida. Né? É verdade. Mas tem gente que não, imagina, vai ficar pendurado no peito, não sei o que lá. É preconceito isso, é um pouco essa visão preconceituosa da questão da relação da função mamária. E não é à toa, eu vou entrar aqui numa esfera psicanalítica, mais ou menos, embora seja pediatra, não é à toa que o simbolismo sexual do peito feminino é tão grande. Porque foi lá que você aprendeu a amar, foi lá que você sentiu felicidade e prazer nos primeiros momentos da sua vida. É por isso que existe tanta atração sexy por causa dos seios. Eles têm um simbolismo sexual, mas tem por causa também da existência sua, não é à toa. Você realmente se desenvolveu e cresceu sendo acolhido por uma mulher, sendo amamentado por essa mulher, tendo carinho e atenção, ouvindo uma voz suave, fina, sentindo uma pele lisa. Quando você pega um bebê, desculpe, e põe ele numa situação assim, ele é pequenininho, tá? Entre 6 meses e 7 meses. E você põe ele, põe um homem e uma mulher falando assim perto dele, a tendência dele é olhar mais para a mulher. A voz feminina atrai mais ele. Se você põe 2 mulheres, uma é a mãe e outra não, ele vai olhar para a mãe. Ele vai sentir que aquela voz é a que ele escutou durante a gravidez inteira. Ou seja, as coisas são muito mais profundas do que a gente imagina. As formações cerebrais, esse desenvolvimento dos neurônios cerebrais, eles se desenvolvem muito mais adequadamente do que a gente imagina. E isso é muito importante. Agora, é claro que às vezes existem discussões de gênero que atrapalham a discussão do aleitamento materno. Eu já tive ocasiões de dando uma aula sobre aleitamento materno, às vezes no meio de uma plateia, falando da importância do seio materno, a importância da mãe, etc. Até levantou-se uma jovem no meio. Por que você só fala da mulher? E o homem? Onde é que ele está, o homem, né? Eu falei, olha, você está me perguntando uma coisa que a culpa não é minha, porque é a mulher que dá à luz, é a mulher que amamenta, é a mulher que cuida desse bebê junto com o homem. E é natural que ele ame muito mais a mulher do que o homem, pelo menos na sua infância. Depois ele aprende a amar o pai. O pai vai ter um papel importante e ele vai entrar nessa relação à medida que o bebê está crescendo. Até mais ou menos 6 meses de idade, 7 meses de idade, a relação do bebê é fundamental com a mãe. Ele pensa que ele é a continuidade daquela cuidadora que pega ele no colo, que troca ele, que dá banho, que põe no peito, que abraça, que beija. Claro que o pai é importante, claro que o resto da família é importante, mas ele vai entrando progressivamente nessa relação. É depois do 2º semestre que ele começa já a se focar e ficar ligado no pai, etc. e tal. Então, não é para ter ciúme da mãe, porque o filho está ligado com ela nos primeiros meses de vida. Isso faz parte. A maneira é a subsistência das relações humanas baseadas nesse afeto. Mais uma outra coisa nesse sentido, que a gente não pode esquecer, é que a sobrevida das pessoas na família dependem muito das pessoas em volta. Né? Eu tenho um trabalho que mostra que, quando na família as mulheres mais velhas, mães, tias, avós, amamentaram bem seus bebês, essas mães novas, jovens, têm muito mais chance de amamentar bem os filhos. Elas são muito mais incentivadas. Não é porque é uma questão hereditária, mas é uma questão de aprendizado, de apoio, de a pessoa ficar... É claro que uma mãe jovem que está com o bebê chorando, acordando de noite, que não pega bem, que está machucando, com dificuldade, e que escuta alguém da família falar, para com isso é coisa de pediatra, dá uma madeira, você tomou madeira e é assim, não tem nenhum problema, não escuta isso não. Infelizmente isso acontece. Aí essa mãe, ela está sofrendo, tá? E alguém, em vez de dizer, não, vamos junto, olha, você precisa de mim, é assim, então, e fala uma coisa dessa, então quando a avó não amamentou, a filha dela vai ter dificuldade para começar a amamentar, porque a pressão é grande. E às vezes é como assim, se eu não conseguir, ela não vai conseguir também. Consciente ou inconscientemente, isso pode acontecer. Não estou dizendo que todas são assim, mas isso é uma coisa que tem que ser pensada. Às vezes a família tem que ser treinada para entender isso. A família tem que participar do desejo da amamentação.
E a gente tem trabalhos mostrando que o tempo que você dedica ao seu filho para o resto da vida, mesmo na primeira infância e depois até a pré-adolescência, está muito associado ao tempo que você amamentou. Quanto mais você amamenta, mais vínculo você tem, mais afeto você tem e mais tempo você fica perto dessa criança depois. Nós fizemos um trabalho, baseado num trabalho em inglês, acho que em inglês, que analisava o tempo efetivo da mãe junto dos bebês, ou junto dos filhos. É inacreditável, você não tem ideia do tempo que às vezes as pessoas têm para ficar com seus filhos, porque o tempo efetivo não é o tempo que você fica perto dele e ele dormindo. Não, isso não é tempo efetivo. O tempo efetivo é o tempo que você está conversando com ele, pegando ele no colo, falando com ele, tirando ele da frente da televisão, diminuindo as telas que prejudicam muito o desenvolvimento infantil das crianças. Você sabe disso, eu fiz várias lives sobre isso, que prejudica muito o desenvolvimento infantil, né? Tem coisas muito negativas, sobretudo as células com luz azul, de touch, aquela dos celulares. Da televisão não é tanto, mas também tem sua dificuldade, porque diminui a melatonina, né? O que acontece com esse tempo? A gente media assim, desde que a mãe acordava e ia para o trabalho, o que ela fazia? Ah, põe uma roupa no filho, fala, filho, tá pronto, olha, vai, tá aqui a perua, vai com você e tal. É uma criança maior. Aí, ela trabalhava o dia inteiro, a criança almoçava na escola, voltava às 6 da tarde. Quando ela chegava, a mãe estava chegando às 7 horas do trabalho, cansada, trabalhou o dia inteiro. Filho, mamãe te ama, mamãe, tá, você é maravilhoso, tá, vem cá, tá, põe para dormir. Quando você contava e cronometrava, tinha gente que ficava menos de meia hora efetivamente cuidando do filho. O resto do tempo era tempo dando banho, pondo para dormir, fazendo não sei o quê, pondo a roupa, mandando para a escola. As pessoas não têm tempo de curtir os filhos. Aí chegava no fim de semana, somente os pais, eu perguntava, e aí, você passeia com seu filho? Ah, bom, depende, né, doutor? Também ninguém é de ferro. Domingo eu quero jogar meu futebol, tá? Preciso ver não sei o quê e tal. É. Aí você perguntei para uma criança no meu consultório uma vez, 5 anos de idade, papai e mamãe passeiam com você? Ah, a gente sábado vai no supermercado e domingo no shopping. Isso não é passear com criança. Isso é algo para si. E criança precisa de tempo disponível. E esse tempo disponível está associado com a amamentação. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, já estamos com 50 minutos, então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a amamentação, a gravidez, a amamentação e os primeiros 1000 dias são coisas conectadas. As relações afetivas das crianças e os vínculos e o sentimento de desenvolvimento de pertenência dessas crianças e de amizade, de amor, tem a ver com esse elo. Desmamar uma criança precocemente não é só tirar o benefício de um líquido de leite que é super produtivo e benfeitor. É tirar também um vínculo afetivo, porque às vezes as pessoas confundem. Fala de aleitamento materno, é pegar o leite, botar numa mamadeira, tirar no peito, dar e ir para trabalhar e outra pessoa dá. Não é só isso. Isso também se faz, mas o mais importante é você lembrar que o líquido vem de alguém que ama e que participa e que tem afeto, que tem carinho, atenção e participa junto. Esse vínculo afetivo, esse desenvolvimento infantil com apego, tem a ver para o resto da existência. Quando uma criança não tem esse período dos primeiros 1000 dias afetivamente compensador, ele pode realmente apresentar problemas de desenvolvimento importantes. Ele pode ter dificuldades escolares, ele pode ter dificuldade de afeto, ele pode ter reações de agressividade, ele pode ser uma pessoa que realmente não teve complementamente. Eu fiz uma conferência, a convite da CPFL, no Café Filosófico, que depois a TV Cultura gravou, e que saiu pelo Brasil inteiro, várias vezes eles reproduzirem, em que eu falava sobre os primeiros 1000 dias e o que eles significam na vida de uma pessoa, né? Como é que é a conexão neuronal, como é que esse cérebro se funciona, como é que esses hormônios atuam no desenvolvimento do apego, como é que o leite humano, que é produto de uma ação hormonal, tem esse papel de vínculo, de afeto, de juntar as crianças na vida. Eu entrevistei recentemente agora um grande amigo meu, o João Aprígio, que é o coordenador do Banco de Leite Humano brasileiro, que é uma coisa maravilhosa e um dos melhores do mundo, e que o João Aprígio começou trabalhando comigo lá quando eu trabalhava de assessor do Ministério para o Aleitamento Materno em Brasília. E ele estava me falando do papel do Banco de Leite Humano, não só de ser o líquido que a gente reserva para dar para prematuros, crianças de baixo peso, que precisam ter o leite humano quando a mãe não pode produzir para eles, que eles são muito pequenininhos,
mas o banco de leite também como uma função de ensino e de apoio para as mulheres que estão querendo amamentar, e que vão lá, às vezes, para serem ensinadas, para ajudar, não é só para... As pessoas pensavam que o banco de leite era para dar leite para quem não está produzindo, não, é leite especial, principalmente para prematuros, para crianças de risco, para crianças internadas. Mas o banco de leite tem um papel educador e de apoio, com pessoas treinadas para resolver problemas de dificuldade. Como é que a mãe ordenha o leite, como é que ela prepara, como é que ela evita ter uma mastite, como é que ela pega, como é que... Essa é a função. Ou seja, a nossa luta pelo aleitamento materno no Brasil, eu fui o primeiro presidente do Grupo Nacional de Estímulo ao Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria e também fui assessor do Ministério da Saúde para o Grupo Nacional de Aleitamento. Esse grupo, ele ensinou muito sobre aleitamento, mas no começo eu percebia que as pessoas só queriam dizer o seguinte: olha, amamentar é importante, viu? Amamentar ajuda as crianças, viu? Amamentar produz isso. Mas ninguém falava como é que a gente tem que ajudar as pessoas a amamentarem. E qual é a nossa meta? Onde é que nós queremos chegar e quantas pessoas nós vamos conseguir para amamentar? Tá bom? Bom, eu estou fechando um pouco essa fala minha aqui, acho que falei 50 minutos, então estou à disposição para a gente debater e discutir com vocês algumas ideias que eu ainda não coloquei que eu posso responder. Tá bom? Estou às ordens. Doutor José, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Foi muito interessante, eu adoro os estudos da epigenética e tem um estudo, doutor José, que mostra, né, a herança que é passada de mãe para filha pelas mitocôndrias, que tem um impacto de até 7 gerações, que eu acho também super interessante. E o estudo do James Heckman, quando ele falou que o James Heckman ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e ele mostrou, né, os estudos dele, que para cada $1 investido na criança, na primeira infância, você tem um retorno de 14 centavos por ano, até o final da vida. Exatamente. Então, tem que ser na primeira infância, né? Os investimentos têm que ser. Você muda um país, então você muda a forma de nascer. Em Santa Maria, doutor José, em Santa Maria da Serra, nós estamos fazendo um trabalho lá, né? Estou coordenando um programa lá. Então, nós vamos acompanhar as mulheres desde o primeiro mês até 15 meses, então até o 6º mês, para a gente conseguir. Então, nós temos um apoio, né? Junto com o CRAS, então com a assistente social, com a psicóloga, com a nutricionista, e nós vamos acompanhar, estamos acompanhando essa gestante desde o primeiro mês até o 6º mês. Estão trabalhando a alimentação, está sendo muito interessante. Não, isso que você está falando, Érica, é fundamental. Eu acho que a gente semeou isso em muitos lugares. Eu tive o ano passado lá em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul falando sobre isso em algumas cidades, e eu percebo que a gente despertou nas pessoas esses trabalhos desse tipo, em vários lugares. Porque a gente, inclusive, está tendo agora um congresso em aleitamento materno lá em Florianópolis, que eu também vou ser o último a falar no dia 4 de setembro, que mostra exatamente isso, quer dizer, todo mundo já ouviu falar de que o leite materno é fundamental. Todo mundo sabe que é fundamental amamentar e que ajuda muito. Mesmo assim, a gente continua vendo mulheres jovens, muitas universitárias, com formação intelectual boa, que depois de 3, 4 meses começa a dar mamadeira. Porque tem que voltar ao trabalho, porque tal, cansa, porque acorda de noite, não, porque eu não posso, então eu vou botar o meu leite numa mamadeira e vou dar, e pôr na mamadeira, começa o desmame. A nossa proposta é mostrar que as pessoas precisam se unir nesse sentido e se ajudar, né? Acho que o caminho é esse. E isso que você está fazendo é maravilhoso. E o que a gente, mostrando a Coreia, o que a Coreia fez e como ela se transformou no pós-guerra quando eles passaram a investir na educação básica. Então, mudou o país, né? E precisa trabalhar com política pública para incentivar, porque o Brasil ele não investe pouco na educação, mas ele investe mal. Então, se começar a investir, né, nos primeiros 1000 dias, né, é fundamental. A gente realmente vai conseguir mudar o país e mudar o impacto disso quando a gente começar a olhar de uma forma diferente para a primeira infância. E o doutor José trouxe isso tão brilhante. Essa minha conferência dos primeiros 1000 dias? Eu vi. Vale a pena, eu tenho distribuído para todo mundo aí, porque mexe muito com isso que você está dizendo, né? Quer dizer, na verdade, ser pai e ser mãe não é botar a criança no mundo, principalmente depois que você pôs no mundo, é cuidar, né? É participar. E as pessoas nem sempre se dão conta da importância disso. Eu fico muito triste quando eu vejo que pessoas têm filhos, mas não têm tempo para cuidar deles. Eu prefiro que elas não tenham do que depois de tê-los não cuidem, porque é fundamental que a responsabilidade permaneça. Depois que você botou uma criança no mundo, você tem que ficar junto, e você tem que ajudar ela até ela chegar
no momento dela desplegar, né? Dela levantar voo. Sim. Aí você pega, né? E eu brinco, às vezes as pessoas me falam, você não está exagerando, você acha que... Até quando você acha que eu vou ter que ficar cuidando de criança? Eu falo, não, olha, fica calmo, até 75 anos, depois você pode parar. Daí você já morreu, né? Não, é porque você pode parar depois de 75 anos, porque provavelmente você não está mais aqui. Porque a vida inteira... a sociedade humana, ela tem relações fixas, permanentes, e a gente precisa ser responsável por um grupo de pessoas que dependem da gente e a gente depende delas. E isso forma uma aliança que faz com que a sociedade vá se desenvolvendo. É só isso que eu acho que é importante. Só que, infelizmente, nem sempre a gente consegue. Já me perguntaram o seguinte, você é um utopista, você começou uma luta utópica no Brasil há 52 anos, tal, você foi um deles? Eu falei, foi. Agora, eu passei o resto da minha vida, todos esses da minha vida quase profissional, lutando pelo aleitamento. Agora, quando eu vejo que a amamentação exclusiva ao seio está abaixo de 50%, a 47%, eu não estou decepcionado, porque quando eu comecei a lutar, era menos de 10%. Era 9%. Era 9%. Era 9%. Então, eu acho que a gente fez a mortalidade infantil melhorou muito, né? Eu fiz um prêmio uma vez do Ministério da Saúde, me chamaram lá, me deram um porque eles mostraram que a mortalidade infantil tinha caído bastante pelo fato de a gente lutar pelo aleitamento materno. Então... E agora, com os estudos da epigenética, né, doutor José, não tem como... Eu falo, os estudos da epigenética vieram mostrar para a gente que aquilo que a gente falava anos atrás agora está sendo comprovado, não tem como, o impacto é daqui para frente, né? Não, e outra coisa, né? Aquilo que a gente falava, olha, as crianças que mamam o peito são mais inteligentes, até eu brincava, eu falava assim, olha, eu me agradeço muito a minha mãe, porque eu mamei até 5 anos. Eu acho que você já ouviu falar isso aí. Aí todo mundo dá risada. É verdade, eu acho que a minha mãe me ajudou muito, porque eu acho que o cérebro da gente melhora muito quando a gente é bem amamentado. Porque, que bom, ela ajudou, o senhor a nos ajudar. Agora, quando eu falava isso há 20 anos atrás, eu era apedrejado. Esse cara é um fanático, ele só fala... sabe, só fala nisso. Eu tinha um apelido no começo, agora até esqueceram, que chamava Dom Quixote de las Mamas. Lembra desse apelido? Meu, porque eu vivia pelo Brasil inteiro falando. Eu tenho os apelidos também. Eu estava convencido disso. Hoje eu vejo tanta gente convencida disso, eu vejo gente me assiste e vê as minhas aulas e faz comentários, que quando eu comecei a trabalhar, não tinha nascido ainda. Né? Não tinha nascido. José, eu tenho um apelido. A avó, a mãe e o bebê, os 3 foram clientes. E os 3, às vezes eu ia... A avó me disse, eu me lembro que o senhor fez a minha mãe, quer dizer, a bisavó, a amamentar essa avó, que hoje tem 52 anos de idade. Eu sei. E às vezes, quando eu chegava no hospital... Eu não acredito nisso, mas é verdade. Às vezes, doutor José, eu chegava no hospital e eles falavam, lá vem aquela moça que dorme na capa do disco, que é chata, né? Que não quer que dê bico, que não quer que coloque isso. A gente vai ganhando uns apelidos, mas está tudo certo. Exatamente. Mas isso tem um preço, E as pessoas me convidavam para todos os congressos de pediatria, todos os congressos de neonatologia, de ginecologia obstetrícia, e o tema era leite materno. E eu ia. Chegava a hora que era cansativo. Eu falei, mas gente, eu sei falar de outras coisas, não é só de leite. Mas as pessoas queriam ouvir. Talvez é porque o meu entusiasmo na época era muito grande. Eu entrava com muito entusiasmo e sem medo de mostrar que tinha que lutar pelo aleitamento materno. Né? E a gente, graças a Deus, aconteceu. Embora eu lamento, às vezes, quando eu vejo ex-alunos meus, ex-residentes, que nem sempre têm esse fanatismo pelo leite materno e ficam receitando uma madeira. E aí eu falo para eles, olha, ensinar uma mulher a vencer as dificuldades de amamentação leva tempo. Não dá tempo numa consultinha de 5 minutos de você fazer isso. Você tem que parar, pensar, trabalhar, ouvi-la, sentir as dores, sentir as dificuldades, conversar, ver ela amamentar. Aí eu comecei a ver gente que falava de amamentação para a mãe de um bebê sem pedir para ela mostrar como é que ela estava amamentando. Não, eu não vou fazer isso. Tal. Como não? Você tem que ver ela amamentar, ver as dificuldades.
porque as pessoas não têm tempo. É aquela velha história, né? Eu fiz uma vez um trabalho medindo o tempo que, às vezes, as pessoas dedicavam a uma consulta de pediatria, e você via que não dava tempo, né? Às vezes dava pouco tempo para você perguntar o nome da criança, como é que ela nasceu, que idade ela tinha, o que ela está sentindo, o que ela come. Às vezes nem vacina. Eu vou vacinas. E aí você não falava não estou amamentando, estou com dor. Não, olha, tá, olha. E aí vem uma coisa fundamental. O peso da bebê virou uma coisa terrível nesse país. Eu vi gente ser desmamada porque dizia, não está ganhando 30 gramas por dia no primeiro mês, só ganhou 23 gramas. É um absurdo. Hoje a gente não fala mais nisso, cada criança cresce de um jeito. Se a curva de peso é ascendente e está subindo, mande bala, continua mamando, a criança está feliz, está sorrindo, fazendo xixi, fazendo cocô e que está ganhando peso, não importa, tira a balança, joga a balança fora. O que interessa é saber que essa criança está feliz e crescendo, porque não adianta. As pessoas falam, não, só ganhou 10 gramas, então está com fome, tome mamadeira. Diz, mama. Aí volta, viu, agora ganhou 30, bom, e daí? Quem fala que ganhar 30 e não ganhar 10 significa melhor? Para o cérebro não tem nada a ver. É por isso que as crianças com leite artificial são mais obesas, né? Começam a ter obesidade, porque é um leite que faz ganhar peso demais. E as mães ficam terríveis com isso, né? Tá bom, eu vi que você bateu palma, Érica. Parabéns. Gente, tá, esse reloginho fica vermelho assim, né? Hein? Esse reloginho tem que estar vermelho assim. Gente, passou muito rápido. Não, que tá delícia. Bom. As ordens aí, se vocês quiserem mandar algumas questões, não apareceu nenhuma pergunta. Só teve essa. O pessoal está agradecendo, simplesmente sensacional. Ótimo para refletirmos o tempo que ficamos e cuidamos dos nossos filhos. Que hoje não foi só de leite materno, falou das relações, né, familiares que andam muito esquecidas ultimamente nessa vida corrida nossa. Então, doutor, o senhor deu uma lição assim de vida em todos os sentidos. Deise, o problema do leite materno é não falar só do leite. Não é um líquido que resolve o problema, é um conjunto. O líquido é um deles, fundamental. Mas, sabe, é a vida que tem que ser composta. A maternidade, tem que ser cuidada. A família, a existência do afeto, do carinho, do vínculo, da atenção. Eu vejo hoje que, às vezes, parece que a gente está ficando... Talvez seja por causa da idade, não sei, a gente vai ficando velho, vai ficando careta, né? Mas, às vezes, a gente fala que as pessoas não se dão conta de que a afetividade e o vínculo familiar é fundamental no desenvolvimento das crianças. Eu fico assustado, porque, às vezes, no meu consultório, eu não vejo ninguém falar em religião, não vejo ninguém falar em amizade, não vejo ninguém falar em amigo. As pessoas vão lá só para ver se tem dor de garganta, se tem dor de ouvido. Aí eu começo a falar sobre peso. E se ganhou peso. E se ganhou peso. Se ganhou peso. Então, na verdade, a gente precisa ter coragem de falar essas coisas, de falar dessa coisa maravilhosa que se chama afeto e amor, né? Que é, no fundo, o leite humano é amor em gotas, né? É amor em gotas. Tá bom? Gente, fica assim, escutando, vontade de correr lá e pegar minha baixinha e dar mamar para ela, porque, olha, a gente fica empolgada, né? Escutando, assim, todos esses ensinamentos e saber que a gente está no caminho certo, é tão gostoso, né? É maravilhoso. Tá, doutor, eu vou deixar uns minutinhos aí para o senhor fazer as suas considerações finais. Tá bom. Bom, eu acho que... Eu espero que eu tenha passado uma visão da questão da luta pelo aleitamento materno. Não dá para falar de leite materno e só falar de líquido. A gente tem que falar de mãe, pai, criança, tem que falar de avó, de avô, de tia, de tio. Avós têm que existir. É que as avós também estão trabalhando muito atualmente, a gente não tem tempo para ajudar a filha a maternar, né? O maternar, o cuidar das crianças, e o paternar, né? Eles são fundamentais para o resto da existência. Tudo isso que você recebe nesse período, junto com o leite que você recebe nos primeiros 2 anos de vida, vai marcar a tua cabeça para o resto da existência. Você vai ter muito mais felicidade. Todos os traumas que você tem na infância, associados à perda de afeto, falta de gente te ajudando, falta de participar,
eles vão se repercutir na tua existência lá para frente. Não se engane, a vida é um contínuo, né? Desde da gravidez até o último dia da sua vida, tem um sentido essa vida, né? E ela precisa ser continuada. Aproveito para falar para vocês, fazer um marketing aqui do meu canal do YouTube, que é o Família, Amor e Cuidado. Entrem no canal, todas as semanas a gente bota 2 vídeos sobre desenvolvimento infantil, relações familiares, mãe, pai, filho, aleitamento, nutrição, vacinas, doenças infantis, etc. E gravamos com pessoas importantes no Brasil. Acabei de fazer uma gravação grande com o João Aprígio, aqui do Banco de Leite, fiz gravações com essa psicóloga que me ajudou muito lá do Chile, que é a Cibele, que fez esse livro comigo que nós estamos lançando, sobre as telas, sobre o papel. E vocês podem usar esses vídeos aonde vocês quiserem, reproduzir, pode me mandar perguntas, se eu puder responder, estou às horas, tá bom? Beijo grande, Érica. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Deise, parabéns para você. Você vai se reeleger com 60 milhões de votos, viu? Todo mundo... Obrigada. Gostaria de agradecer. Um abraço para vocês. Em nome de todas as mulheres aqui da cidade. Aqui nós temos mais de 70 mil mulheres. Agradecer o seu carinho com a cidade de Araras. Agradecer por o senhor do seu tempo, do seu profundo conhecimento, da sua espontaneidade, da sua alegria, de tudo que o senhor trouxe para nós nessa live aqui. Vai ficar realmente marcado aqui no meu coração, né, Érica? No seu. As meninas aí, ó. Mestre, parabéns, aproveitei muito. Olha aqui a Tatiana, queria que muitas pessoas pudessem ouvir as palavras do doutor. Para muitas mulheres, o que faltou, como mencionado, foi incentivo. Parabéns para... Então, essas pessoas, elas reconhecem o seu trabalho. É uma sumidade, é um profundo conhecedor e é uma pessoa humilde. Vou deixar uma receita para quem está triste agora na pandemia e que precisa sair da depressão. Você conhece ou não? Você pega assim uma banana, um maço de couve, bastante alcachofra, bate tudo bem num copo, aí joga fora e toma um cálice de vinho. Só um cálice, só um cálice. Não é uma garrafa. Tá bom? Tchau, gente. Um abraço. Érica. Você gostaria de fazer suas considerações? Sim. Bom, eu fico aqui, né, em êxtase sempre. Eu não consigo imaginar o Agosto Dourado sem o senhor. Quero agradecer mais uma vez, né? Eu adorava quando eu ia levá-lo para casa, que eu ia conversando com ele, daí eu aproveitava mais um pouco, né, para ouvir. Depois eu, né, chegava a levar a moção para ele também. Então, assim, é muito gostoso ouvir um médico, ouvir um homem falar dessa forma de amor, de afeto, que é tudo aquilo que eu acredito. Eu acredito que para uma mulher apoiar outra na amamentação, ela tem que olhar a família, eu não acho que tem que olhar só o peito, ela tem que cuidar. Esse trabalho, Adriana, né, que a gente vem fazendo em Santa Maria da Serra, a Adriana vem, ela pega a gestante no laço, ela leva, ela fala, olha, Érica, ela não está comendo, ela não está dormindo. Então, é um cuidado desde o primeiro mês da gestação, né? E é isso aí, esse amor que o senhor transborda, que faz a gente, né, nos inspirar e tentar fazer um trabalho cada vez melhor. Deise, parabéns pelo seu aniversário, por você dedicar, né, um tempo do seu aniversário e estar aqui, né? Doutor José, mais uma vez, muito obrigado. Quero contar mais com o senhor, já tenho, né? Não dá para imaginar o Agosto Dourado sem o senhor. Muito, muito obrigado. Tenho certeza que o impacto causado, né, na vida dessas mulheres que vão ficar e vão ouvir vai ser, né, ele está gravado e vai poder ser espalhado por aí. Obrigada. E parabéns, viu, Deise? Parabéns pelo aniversário, viu? Você vai lá apagar a velhinha junto com o teu povo lá. Obrigada, doutor. Mas abraço, mim, tchau, tchau. Eu gosto de estar trabalhando aqui, para mim é o mais importante. Gente, eu gostaria de agradecer, dizer que eu estou lutando na Câmara, estou fazendo uma moção de apelo à Santa Casa para a implantação e instalação do posto de coleta de leite materno. Nós vamos votar segunda-feira na Câmara. Araras precisa desse posto de coleta. Tem bebezinhos lá que precisam, tem mulheres que precisam fazer essa doação. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, que compartilharam.
Agradecer às nossas convidadas, doutora Rita Pisco, as parteiras de luz, Anelise Monteiro, Patrícia Toledo, Lidiane Anselmo, doutora Joana Marinho, doutora Fernanda Volpon, doutor Neto Pignataro, Nayana Mangoni, Paula Honório, Flávia Martoni, Elívia Minatel, Tayane Guerra, Mariana Barros, Patrícia Godoy, e hoje agradecer muito o nosso querido doutor José Martins Filho. Quero agradecer também a minha amiga e companheira Érica Pignataro, que esteve comigo todos esses dias, a minha assessora, que me ajudou por estar aqui, por ter contado com vocês. Espero que ano que vem nós possamos estar novamente comemorando, incentivando, falando de amamentação. Conto com o doutor, novamente, o doutor José. E para encerrar, para fechar com chave de ouro, eu deixo aqui um versículo de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas como está penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Deus abençoe, viu? Obrigado, igualmente.